Deus possa estar sempre nos abençoando, nos guardando, nos livrando, nos dando força, nos dando graça através da palavra dele. O Senhor Jesus Cristo veio nesse mundo para nos dar vida e vida em abundância. Nós estamos falando sobre o Espírito Santo na vida cristã. Dentro desse estudo, nós entramos no que a unção do Espírito Santo nos ensina. Hoje nós estaremos falando sobre onde nasce a concupiscência, os maus pensamentos e as tentações. A palavra do Senhor fala claramente: ninguém diga de Deus sou tentado, porque não pode tentar a ninguém e não pode ser tentado pelo mal. Está lá no livro de Tiago, capítulo 4. Então, onde nasce as tentações, as concupiscências, os maus pensamentos? Nós vamos abrir nossa Bíblia no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, o discípulo amado de Paulo, que se converteu através das pregações de Paulo. Livro de Marcos, capítulo 7, versículo 20. Diz assim, livro de Marcos, capítulo 7, versículo 20, diz assim: e dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina o homem. Porque do interior dos homens, do interior do coração dos homens, saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. No coração humano, que é a fonte dos desejos do homem, das decisões, quando deixamos as nossas emoções guiar a nossa inteligência, usando o desejo que corrompe os nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações, é nesse momento que nasce em nós a tentação para pecar. Como que funciona isso? No livro de Tiago, Tiago fala que nós somos tentados por nossa própria cobiça. E quando isso acontece, há o desejo ardente de pecar. Na prática, isso funcionaria mais ou menos quando você vai comprar algo no supermercado. Você vê aquela maçã muito bonita, ou aquela melancia, aquele melão, aí o seu desejo vai para pegar. Quando você lança a mão daquela melancia, daquela maçã, porque você viu que era agradável, é mais ou menos isso. Você pegou para pagar. Então você cai em pecado quando entra em você o desejo ardente. Porque existem os desejos naturais. Mas quando esse desejo se torna incontrolável,
leva a pessoa ao pecado. Então Tiago fala que nós somos engodados pela nossa própria cobiça, pela nossa própria vontade. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela própria concupiscência, ou seja, pela própria vontade de querer pecar. Nós nascemos com a natureza pecaminosa e a partir do momento que aceitamos Jesus, nós somos participantes da natureza divina e agora nos ocorre a obrigação de mortificar a nossa natureza pecaminosa diariamente. Depois, havendo a concupiscência concedido, dá luz ao pecado, e o pecado consumado gera a separação, a morte. Que morte, no conceito bíblico, é separação. Livro de Isaías 59, versículo 1 fala: a mão de Deus não está encolhida, nem os ouvidos tampados, mas é o vosso pecado, a vossa iniquidade que faz separação entre vós e vosso Deus. Por causa disso aqui, ó. Tiago 1,14. Então, no coração do homem está a fonte dos desejos e das decisões. Quando deixamos a nossa emoção guiar a nossa inteligência, usando desejos que corrompem os nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações, é nesse momento que nasce a tentação para pecar. Eu falei alguns dias sobre o exasperar, coisas da nossa vida, do mundo que vem nos influenciar, e coisas da nossa velha natureza como instrumento de Satanás para fazer com que nós venhamos cair em pecado. Temos a obrigação de mortificar os nossos pensamentos, desejo, vontade de praticar o mal. Ou seja, a nossa natureza pecaminosa que evolui ardentemente para se tornar incontrolável. Nesse instante, o pecado é consumado. Como que eu vou fazer isso? Através das orações. Mateus 6,13. Através de vencer o mundo. 1 João 5, versículo 1 até o 5. E andar como Cristo andou. 1 João 2, 3 até o 6. Se dissermos que somos dele, temos que andar como ele andou. Praticando o bem, curando os oprimidos do diabo. Amor, servidão, compaixão, tudo isso Jesus praticou. Nós devemos praticar. Jesus ele fala tudo o que é necessário para que vós vivais uma vida santa, piedosa, o Senhor já vos deu. 2 Pedro 1, versículo 3. Jesus viveu uma vida totalmente sem cometer pecados. E ele fala: a mesma glória que o Pai deu para mim, eu dou para vocês. Fareis obras iguais a que eu fiz e até maiores. É um erro grave falar que nós não conseguimos viver sem pecado. Jesus viveu sem pecado e nos cabe a nós levar uma vida santa diante do Senhor. Para que assim nós venhamos escolher o caminho da perdição ou da salvação. Deuteronômio 11, 26 a 28. Eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. Irmãos, uma correção. O mundo inteiro, com seu sistema, reino mineral, animal, vegetal, pessoas, animais, plantas, tudo, está debaixo da maldição do pecado,
Deus falou com Adão: Adão, por causa desse seu ato inconsequente, toda a terra está contaminada, espinhos e cardos vão produzir. Esses espinhos e cardos é todos os males que você possa imaginar. Por isso que no capítulo 30 de Deuteronômio, Deus fala: escolhe a vida ou o caminho da bênção para que vivas, tu e a tua descendência. A desobediência, o rebelar-se, é considerado o mesmo nível de pecado de feitiçaria, visto que os dois envolvem a rejeição da autoridade de Deus e a tentativa de determinar o desfecho dos fatos contrário à vontade de Deus. Samuel falou com Saul: Saul, rebelião é como pecado de feitiçaria, e porfiar como pecado da idolatria. Visto que você rejeitou a Deus, Ele te rejeita para que não sejas rei. Embora nós, como cristãos, recebemos nova vida em Cristo, nós temos residente em si, em nós, a natureza pecaminosa, com todas as inclinações para o pecado. Gálatas 5, do 16 ao 21. E eu quero esclarecer mais uma coisa. Livro de 1 Coríntios, capítulo 6. Abre aí a sua Bíblia. Livro 1 Coríntios, capítulo 6. Esclarecer uma coisa para vocês aqui. Diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adultos, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrão, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentos, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Tudo isso está na nossa natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa que existe no cristão não pode ser mudada. Jesus fala que árvore ruim não dá fruto bom. Precisa ser mortificada e vencida pelo poder existente no crente, dado pelo Espírito Santo. Romanos 8,13. Mas nem todos se esforçam como devia para vencer plenamente essa natureza pecaminosa. Muitos, ao invés de resistir com firmeza às inclinações da sua natureza pecaminosa, entregam-se a algumas delas. Eu acabei de falar algumas aqui, ó. Embora não vivessem em contínua desobediência, estavam em parceria com o mundo, com a carne e com as obras do diabo em certas áreas. E mesmo assim querendo permanecer com o povo de Deus, não vai conseguir. Tais crentes estavam vivendo de tal maneira que já não cresciam na graça. Livro de 2 Pedro 3,18. Antes de qualquer coisa, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, para glorificá-lo agora de acordo com a vontade dele, conforme vai ser lá na eternidade. O livro de Salmo, capítulo 1, versículo 2 fala: antes, o prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiro de água, cujas folhas, que são as nossas obras,
de oração, deprecação, ações de graça, dízimo e oferta, o nosso tempo. E são as folhas. O fruto são os galardões, que dá o fruto na estação própria. São os galardões que nós vamos receber. 2 Crônicas 15, 7. Esforçai-vos e não desfaleça a vossa mão, porque toda a vossa obra terá uma recompensa. Jeremias 17, 10. E o Senhor retribuirá a cada um segundo as suas obras e ações, porque Ele é o Senhor Deus. Pelo contrário, agia como recém-convertidos, sem divisar o pleno alcance de salvação em Cristo. Não levava a sério a palavra de Deus, nem os ministros do Senhor, quando lhes instruía. Os crentes que praticam as obras da carne não herdarão o reino dos céus. Gálatas 5:20. Esforço constante para conseguir o melhor para si próprio. Constante é a pessoa que é perseverante, inalterável. Pessoa firme. Agora eu quero esclarecer para vocês algumas coisas. Livro de Apocalipse 21. Vamos lá. Você que está anotando, você que não está, presta atenção. 21:8. Versículo 7. Primeiro. Quem vencer, não é quem perder não, viu? Quem vencer dará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Presta atenção. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos adúlteros, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Isso é separação eterna de Deus, condenação eterna. Ninguém vai ser aniquilado. O estado final do justo, viver total favor de Deus. Estado final dos ímpios, viver totalmente sem o favor de Deus. Isso é a separação eterna, é a morte eterna. Vamos voltar lá em 1 Coríntios 6. Que eu vou explicar agora para vocês. Não sabeis que os injustos, irmãos, presta atenção. A Bíblia não é escrita para o mundo, escrita para o cristão. Só pode ser injusto quem sabe o que é ser justo. E só cabe a cristão essa passagem aqui. Aliás, todas as passagens que falam sobre as pessoas que cometem pecado, não herdar o reino de Deus, está falando de cristão. O mundo já está condenado. Um ensinamento muito errado que tem no meio evangélico. Está aqui. Nem os sodomitas e efeminados. Não vou falar dos idólatras, nem dos ladrão, nem dos avarentos. Vou falar só desses dois. Por exemplo, os devassos, pessoa libertina, desagradada nos costumes, que age contrária à decência. Sabe o que quer dizer isso? Essas irmãzinhas
que anda com vestes escandalosas dentro da igreja é esse devasso aqui, ó. Porque o mundo que anda escandalosamente já está condenado. O mundo já está condenado. Jesus fala: o Espírito que vós conheceis, mas o mundo não conhece, estará convosco e habitará em vós. Mas se quiser viver a vida de pecado, não herdará o reino de Deus. E isso só serve para cristão. Depois que a pessoa aceita Jesus, existem os padrões bíblicos de moralidade. O apóstolo Pedro ensina que a mulher tem que se portar com decência. E se a mulher não se porta em decência, é devasso. A mesma coisa é o homem, que usa roupas, né, bermuda, short, camiseta, esses trem. Mesma coisa. Avarento é o desejo demasiado por riqueza. Idólatra, pessoa que adora ídolos. Eu já expliquei isso. Maldizente é o fofoqueiro. E é o que Deus abomina. Está lá em Provérbios 6. Deus abomina o semeador de contendas. O beberrão é o negro que bebe, que se embriaga com bebida alcoólica ou drogas. Os roubadores. E eu deixei para falar de adúlteros, efeminados e sodomitas por último. Por quê? O mundo não sabe que adultério é pecado. Sabe, pastor? Não sabe. O mundo comete pecado porque é dominado pelo diabo. O mundo faz a vontade do diabo. 1 João 5,19. O mundo jaz no maligno, ou seja, o sistema mundano imposto pelas pessoas que não aceitaram Jesus faz a vontade do diabo. Agora, o cristão, a pessoa que aceitou Jesus e fica querendo viver uma vida de adultério, ele não herdará o reino de Deus. Os efeminados são os andrógenos, ou os transformistas lá, os transexuais. Cristão que quer viver como transexual, vestir coisa de mulher, não herdará o reino de Deus. Sodomitas não inclui somente o movimento LGBT, inclui toda perversão sexual, pedofilia, incesto, que é o incesto é sexo entre irmãos, entre mãe e filho, entre filha e pai, isso é incesto. Quando a criança é de menor, é pedofilia. Inclui as lésbicas e os gays nesses sodomitas aqui. Mas o mundo já está condenado, não é porque são homossexuais lésbicas, não. É porque o mundo já está condenado. Mas o cristão que quer viver de acordo com o mundo é que não herdará o reino de Deus. A pessoa que aceita Jesus, ele tem que ser instruído a largar a sua vida de pecado. Se ele é lésbica, tem que largar essa vida de pecado. Se é gay, tem que largar essa vida de pecado, porque senão não vai herdar o reino de Deus. E isso tem que ser tratado com amor, com base na palavra e sem força e violência, porque é pelo Espírito Santo. As
pessoas ficam falando, porque o homossexual vai para o inferno, porque a lésbica vai para o inferno. Irmão, não existe essa passagem na Bíblia. Jesus ele fala que o evangelho vai ser pregado em testemunho. As pessoas vão testemunhar que o evangelho muda a vida de uma pessoa. Se ele não aceita a mudança do evangelho, é que ele vai ser condenado. Isso vale não é só para gays e lésbicas, não. Isso vale para ladrão, isso vale para assassino, isso vale para traficante, isso vale para roubador, para mentiroso, para todo tipo de pecado que a pessoa comete dentro da igreja. O mundo não, o mundo já está condenado. Deus já falou com Adão, Adão, o mundo já é maldito por causa do pecado que você cometeu. Agora eu estou enviando Jesus para tirar as pessoas de debaixo dessa maldição. Chegar ao conhecimento da verdade para se salvar. Tira isso da sua cabeça de achar que a pessoa que tem essas práticas dentro da igreja vai ficar livre de ir para o inferno, que não vai. Tem que ser bem ensinado para deixar essa vida de lado. Livro de 1 Pedro 5,8 vai falar: sede sóbrios. Não anda como embriagados, sede sóbrios. Vigiai. Porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, procurando, porque ele não sabe quem possa tragar. Só existe um animal no reino que traga, é o jacaré ou o crocodilo, que engole inteiro, sem mastigar. Ele arranca o pedaço, ele chacoalha, ele garra e roda assim para soltar o pedaço, e aquele pedaço que solta ele engole inteiro, porque ele não mastiga. Isso é tragar, é devorar avidamente, aniquilar ou reduzir a nada. É destruir completamente. Quando o homem pecou, Satanás agora passou a ser dominador da sua vontade. João 12:31. Também passou a dominar o sistema mundano. Eu já falei, 1 João 5:19. Comanda uma grande hóstia espirituais da maldade, através dos quais ele escraviza e mantém cativos os que estão em desobediência a Deus. Efésios 2:2. Somente o cristão espiritual está e será liberto desse poder. Mesmo assim, o diabo procura quem possa tragar. E tenta escravizar as pessoas através de vícios, de todas as formas. Por isso nós devemos fazer o que está lá em Tiago 4, 7 e 8. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós outros. Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Vamos procurar andar com a nossa vida alicerçada na palavra do Senhor, para termos comunhão com Ele e fecharmos a porta para que o diabo não venha e nos trague e tire de nós a coroa. Amém? Que Deus possa abençoar você poderosamente em nome de Jesus.